então, sobre os desdobramentos desse conflito, porque a expectativa é de que haja um endurecimento grande dos ataques russos nas próximas horas, o que é uma notícia extremamente preocupante para todo o mundo. E para ajudar a gente a entender esse momento, é claro que a gente tem que recorrer a quem entende do assunto. A gente agora vai conversar com o Alexandre Raj, que é especialista em relações internacionais, vai falar sobre esse conflito com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada por aguardar aqui para falar com a gente, viu, Aj? Boa tarde para você, bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Ana Paula, boa tarde, viu? Satisfação conversar com o pessoal da Bandeirantes, apesar de momento tão crítico. Exatamente, infelizmente, né? A gente tá num momento que eu acho que até para vocês que são especialistas, é bastante difícil de entender o que vai acontecer daqui para frente, porque falava-se num poderio militar muito forte da Rússia, de que em poucas horas Kiev seria tomada, isso não aconteceu, a gente está no 6º dia de confrontos, com a Rússia anunciando que cada vez mais vai aumentar a potência de ataques à Ucrânia. Na sua opinião, o que a gente pode esperar dessas próximas horas e principalmente dessa nova rodada de negociação que é aguardada para amanhã entre representantes da Ucrânia e da Rússia também? Olha, Ana Paula, você sabe que quando a gente planeja uma guerra, e enfim, estou pensando isso no caso russo, não é? Quando a gente pensa uma guerra, a gente sempre usa planos, né? Planejamento considerando vários itens, prós e contra, não é? Me parece que Moscou deve ter feito isso bem, deve ter feito uma escala de pensamento, deve ter feito um planejamento muito árduo de longo prazo, considerando os itens que podem contribuir para atrapalhar o andamento russo, etc. Só que quando as tropas estão em campo, nem sempre sai do jeito que se planejou. Não é uma questão cartesiana que a gente vê e vai dar certo, né? Que a linha ela é reta. Os itens, né? A natureza humana pesa muito nesse assunto, apesar do maquinário, a tecnologia, etc. Bem, o que nós podemos esperar daqui a alguns dias, eu vejo assim, a Rússia vai intensificar o ataque, ela tem um objetivo primordial dela, que é ocupar Kiev, a capital da Ucrânia, ela não vai descansar enquanto esse objetivo não for realizado, porque a ocupação de Kiev não é apenas uma realização de uma estratégia militar, é uma simbologia muito forte. Kiev é a capital da Ucrânia, é o centro de poder daquele país, em que se leve em consideração a tomada de Kiev, simboliza a tomada do país da Ucrânia. Numa outra instância, também se pensa que, tomando Kiev, poderá se desalojar o presidente, né, o Zelensky, ele poderá cair. E aí dá-se a ideia, a partir do Kremlin, a partir da cabeça do Putin, que se poderá instalar, então, no poder da Ucrânia, alguém que seja palatável, alguém que seja fiel aos interesses russos. Isso, claro, do ponto de vista do interesse russo e como que a Rússia vê o avançar das suas tropas daqui por diante. Em outro aspecto, é claro que haverá também uma recrudescência, haverá também uma escala de presença, de força do lado daqueles que são aliados, ou de alguma forma que são simpáticos ou que são da causa da Ucrânia. Então, haverá um aumento de apoio à Ucrânia, haverá um aumento de envio de armas, não é? Envio de armas de um certo padrão para a Ucrânia, de forma que isso pode resultar no impasse. Ou seja, a Rússia vai tomar Kiev, me parece que isso não tem dúvida. Agora, depois vem aquela questão, como manter Kiev, como conservar
o poder russo na Ucrânia e, ao mesmo tempo, administrar as hostilidades e a oposição que vai vir muito forte também do outro lado. Pois é, há uma preocupação de vários líderes mundiais de que esse conflito se arraste por muitos dias e que aí a gente fale de uma destruição muito maior da infraestrutura do país e principalmente da perda de vidas, né? Isso é algo que a gente tem que considerar também. Agora, dessa negociação que a gente está vendo para amanhã, então, o senhor não acredita que deve haver novamente um cessar-fogo imediato? Porque na negociação de ontem isso não aconteceu e vários analistas disseram que já era de se aguardar que não houvesse de fato nenhum acordo nessa primeira conversa. Mas há também algo de positivo na disposição dos dois países em conversar. Agora, dessa nova conversa que deve acontecer amanhã, na sua visão, pelo seu conhecimento, Alexandre, a gente novamente deve ver uma rodada de negociação vazia ou já há uma expectativa de que alguma trégua possa acontecer? O que vai determinar o sucesso desse encontro, desse diálogo, é a maneira como a Rússia vai se sentir nesse encontro. Então, vou tentar ser um pouco mais simples. A Rússia vai entrar nesse diálogo amanhã se ela se sentir confortável, se ela tiver uma posição de vantagem para conversar com o Ocidente, para conversar inclusive com a Ucrânia. Ora, fazer um encontro em que trate a Rússia apenas como um atacante sem valor, ou seja, apenas como uma espécie de bandido, que não merece consideração, o Putin não vai aparecer mesmo. Quer dizer, quando eu falo Putin, não ele em si, né? Mas enfim, a política russa não vai mesmo tomar posição, não vai esse encontro se a Rússia não for com alguma vantagem. Por quê? Geralmente, esses encontros entre países que estão em guerra só ocorrem quando um país consegue deixar claro o seu grau de vantagem e aquilo que ele pode abrir mão para contemplar o interesse do outro. Ora, dois países em guerra que estão praticamente no mesmo grau de vantagem e de desgaste, esses encontros eles não vão para frente. Então, para responder, pode haver esse encontro amanhã? Pode e acho que é necessário. Agora, tem que levar em conta como que a Rússia, que é a parte que tem uma certa vantagem, estou falando do ponto de vista militar, vai esse encontro. Se ela for a esse encontro, levando em conta que ela tem que mais abrir mão do que o Ocidente, me parece que o Kremlin vai se negar. E do outro lado também é óbvio, né? Se a Ucrânia, com apoio do Ocidente, vai a esse encontro querendo impor coisas à Rússia, também não vai dar certo. Eu penso que uma leve vantagem nesse instante é russa. Por quê? Do ponto de vista militar, eles estão em Kiev. O que aqui, por exemplo, a junção Zelensky-Ocidente tem para oferecer na mesa de trocas? Eles podiam chegar a uma posição que fosse ao encontro da perspectiva russa. Que é o seguinte, olha, vamos fazer um acordo aqui? Qual é o acordo? Olha, o acordo é o seguinte, eu entro na União Europeia, que do ponto de vista econômico, supostamente eu posso me sair bem, mas do ponto de vista político, que é o que você leva muito a sério, o que te incomoda muito, eu não vou fazer minha aderência à OTAN. Tá certo assim? Você está de acordo? Podia estar de acordo. Por quê? Porque o ponto de vista, por exemplo, da Ucrânia entrar na União Europeia, obrigatoriamente, isso não se traduz em vantagem política para a Ucrânia. Pois é, isso que eu ia perguntar, inclusive, professor, porque não houve nenhum passo adiante para que a Ucrânia entre na OTAN, e a OTAN já disse, inclusive, que essa negociação não está acontecendo, mas o pedido para entrar na União Europeia foi protocolado. De que maneira que isso vai interferir, então, nessas negociações e seria benéfico para a Ucrânia? Olha, do ponto de vista, por exemplo, de um possível progresso econômico, a Ucrânia pode ter alguma coisa. Embora eu, na minha opinião, estou falando aqui por minha conta e risco,
Nem todos os países que entram na União Europeia realmente têm contemplado aquilo que pensava. Às vezes o efeito sai até do contrário. Por exemplo, vide a situação da Grécia. O que a Grécia sofreu na mão da União Europeia, por causa das exigências que Bruxelas faz, não foi fácil. Mas, enfim, isso é outro assunto, né? A Ucrânia, dependendo da situação, ela pode ser contemplada com investimentos da União Europeia, renovação da produtividade, certamente o grau de intercâmbio cultural vai aumentar, etc. Isso, obrigatoriamente, não reverte, não quer dizer que politicamente a Ucrânia tem alguma vantagem nisso. Por exemplo, se a Ucrânia adere à OTAN, e se a OTAN instalar armas na Ucrânia, isso é uma questão política bastante grave para a Rússia. Por quê? Porque isso é uma questão geopolítica. Ou seja, a Ucrânia, de certa forma, ela adere a um princípio que diz claro que é contra a Rússia, OTAN. Embora isso nem sempre fique assumido. O fato dela entrar na União Europeia, que do ponto de vista apenas comercial, econômico, não implica nada. Do ponto de vista de provocação, né, de aumentar o poder da Ucrânia contra a Rússia, não acontece nada. Uhum. No fundo, o que se pensava que fosse a saída mais razoável era fazer com que a Ucrânia seguisse os passos da Finlândia. A Finlândia é um país de livre mercado, a Finlândia é um país de grandes empresas, a Finlândia é um país liberal, etc. Assim como a Suécia. Só que não aderiu à OTAN. Por quê? Porque ela sabe que se ela adere à OTAN, ela vai arrumar para a cabeça dela. Ela vai arrumar mais confusão do que ela precisa. E a troco de quê, afinal? Até é bom que a gente tocar nesse assunto, porque anda ventilando aí que a Finlândia pensa em entrar na OTAN. Isso tem que ser lido com muito cuidado, porque a Finlândia vai passar por um processo eleitoral nesse ano, e certamente esse assunto não é agradável para o debate político dentro da Finlândia. Então, dizer, a Finlândia vai pedir a sua entrada na OTAN. Vamos com calma, não é bem assim. Porque eles também não vão arrumar uma confusão que eles não precisam ter. A troco de quê? Se eles estão bem agora. Pois é, inclusive só para contextualizar essa sua fala, para o ouvinte que não viu isso, Suécia e Finlândia querem aderir à OTAN e foram ameaçadas por Vladimir Putin também, de que poderiam sofrer, me fugiu a palavra que Putin usou, mas ofensivas até mesmo militares, se de fato aderissem aí à OTAN. Então, até para a gente encerrar aqui a nossa fala, a gente está conversando com o Alexandre Aja aqui na Rádio Bandeirantes, especialista em relações internacionais. Bom, diante de